Então, eu quero me apresentar, né? Boa noite a todos. Sou a Bernadette, sou a editora da Cristina, né? Então, o meu nome aparece ali como Manuscritos Editora, e é um prazer estar com vocês, né? A gente vai fazer um bate-papo, então, não sei se vocês já conhecem, né? Como funciona, acredito que vocês façam também alguns encontros online. Quem quiser falar ou perguntar alguma coisa, é só levantar a mãozinha que eu vou mediando, tá certo? Ok? Então, a gente começa aqui, né? Não sei se todos conhecem, a Denise já disse um oi, a Maria Cristina já estava ali conversando com a Sandy, né? E aí eu vou começar com um breve currículo das duas, que também está aqui no livro, mas não vou ler tudo que está aqui, né? Mas a Maria Cristina, e depois elas podem complementar outras coisas que elas acharem interessante, que a gente não traga, né? A Maria Cristina, que é a autora do livro, né, Meu Menino de Estimação, ela é jornalista e ela é apaixonada por passarinhos. Mas, acima de tudo, e depois a gente vai entrar um pouco nesse assunto também, a Cristina, ela é uma escritora de memórias, né? E ela acompanha muitos livros de pessoas que contratam, seja pessoas que querem contar a história de uma empresa, ou seja, pessoas que querem contar as suas próprias histórias, né? E a Cristina foi presidente por 4 anos da Academia Joinvilense de Letras, da qual eu também sou membro, e tem vários livros publicados, né? Dentre eles, dessa série de Passarinho na Sacada, ela tem o Curruíra Voou, Voou. Depois ela vai contar também um pouquinho dessa história para vocês. E a Denise Costa, Não a está. Denise é minha irmã, ela já ilustrou vários outros livros da editora, né, a pedido de escritores, normalmente nessa linha infanto-juvenil, mas como a gente já vai comentar também, os livros infantis, eles não são só para crianças, né? Os adultos gostam muito. A Denise, ela é professora do ensino fundamental na rede pública de Balneário Camboriú. Ela ela tem várias graduações, né? Uma delas é educação artística, professora de arte, e também fez belas em Curitiba, no Paraná. E hoje a Denise optou, apesar de ser, né, doutora em educação, ela opta em permanecer no ensino básico, né, do 6º ao 9º ano, para que ela possa formar alunos conscientes aí da arte e da cultura. Então, acho que ficamos assim, depois elas mesmas podem complementar alguma coisa que acharem interessante que eu não fiz. E eu quero começar pela Maria Cristina, e depois a Sandy também, se quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, tá? Que a gente, Passou. como eu falei, nós estamos aqui num bate-papo, né? Então, eu queria que a Maria Cristina contasse para vocês como é que nasceu o Meu Menino de Estimação, que é uma história bem interessante e fascinante. Então, Cris, é contigo. Então, gente, primeiro, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui. Eu estou bem feliz com isso. Sandy, obrigada por ter viabilizado isso, né? Ter mobilizado as pessoas. Eu vou falar um pouquinho de como nasceu o Meu Menino de Estimação, porque ele é um livro de ficção. E depois eu vou falar um pouquinho também de como eu crio outros livros, os livros de memória, de identidade, né? Porque é um processo diferente. Como a maior parte, a gente pode dizer que a maior parte dos livros de ficção, o Meu Menino de Estimação, ele nasceu de um acontecimento real. Né? Normalmente, o escritor tem um insight diante de algo real e depois ele transcende. Aí ele usa as experiências, usa a linguagem para trazer uma outra história. Né? Então, o Meu Menino de Estimação nasceu
de um fato que ocorreu há muitos anos atrás. O meu filho, este aqui, ó, ele é um leitor, desde muito pequeno. Desde muito pequeno, ele lê. E quando ele tinha lá seus 7, 8, 9 anos, ele tinha uma casa na árvore, em cima de uma goiabeira. A gente morava numa casa, né, de chão, que tinha quintal, e tinha uma goiabeira, e a gente construiu uma casa na árvore para ele. Que a princípio, gente, não era uma mansão em cima da árvore, era só uma plataforma onde ele ficava. Depois é que foram erguidas as paredes, mas ele amava aquilo. E ele tinha o hábito de pegar os livrinhos dele, as revistinhas, os gibis, subir para a casa da árvore e ficar ali, um tempão, deitadinho, lendo, né? E eu comecei a observar que quando ele fazia isso, um beija-flor de fronte violeta pousava num galinho assim acima dele e ficava quietinho, paradinho ali. O menino lendo e o beija-flor quietinho, parado. Eu sou observadora de aves, né? Eu observava o passarinho, eu sabia que era um fronte violeta macho, né? E a partir daí eu pensei na história, né? E fiz a história de amizade entre o menino, né, e o beija-flor, né? Uma amizade que tem lá seus percalços, né? Durante um tempo ele é próxima, depois o menino tem outros interesses, depois ele vai morar em outro lugar, eles se afastam, depois eles se reencontram. E é um livro, como todo livro infantil, ele é um livro que ele traz, que ele pode ser lido por adultos também, né? Porque ele traz camadas, né? Quais são as camadas que tem ali? Uma história de amizade. Mas uma história de amizade, os amigos não são iguais a gente, eles são diferentes. Então, aqui é uma história de amizade entre um menino e um beija-flor. Podia ser entre um menino e uma menina, entre, né, um menino de um país, uma menina de outro país. Para quem é amigo, as diferenças não importam, quem é amigo de verdade, né? E essa amizade perdura. Tem um momento que tem um afastamento, o tempo passa, né? Mas a amizade perdura, e quando eles se reencontram, a amizade é retomada. Isso, gente, são conceitos, são valores que não são só da criança, né? Não é só para criança, é para adulto também. E o livro infantil nos traz essa possibilidade. Então, esse é o meu menino. Para fazer ele, eu tinha visto há muito tempo atrás a ilustração de um livro da Bernadette, um livro de poesias da Bernadette, mais duas poetisas, né? E eu queria uma coisa delicada, sabe? Em tempos de IA, de massificação, eu queria uma coisa que fugisse desse lugar comum. Então eu pensei numa aquarela e lembrei desse livro que a Bernadette fez há muitos anos, que tinha as ilustrações em aquarela. E aí ela falou, foi minha irmã que fez. Eu falei, então vamos ver, né? E por coincidência, a Denise também é observadora de aves. Também gosta de passarinhos. Então a coisa casou assim, sabe? Foi uma coincidência muito, muito feliz. Agora, esse é um livro de ficção. Ele não é o meu trabalho principal. Na verdade, ele é um hobby, né? Foi uma coisa meio que me deu muito prazer, mas não é o meu trabalho principal. O meu trabalho principal é a escrita de memórias. Eu trabalho com memória, com identidade, com patrimônio cultural, escrevendo esse conteúdo. Então, eu escrevo biografias, eu escrevo livros de memórias de pessoas e de famílias, e eu escrevo livros para empresas. Eu trouxe alguns aqui para vocês conhecerem, ó. Esse aqui é um livro de empresa, que conta a história dos 75 anos de uma empresa, de uma fiação lá de São Bento do Sul, a Fiação São Bento. Tá? Ela estava fazendo 75 anos, queria preservar a história, eu fiz um trabalho de pesquisa bem consistente dessa empresa para registrar esse momento. Também
Eu acho que eu não trouxe o meu Ruas de Joinville. Também faço biografias mesmo. Aí eu pesquiso a vida eu entrevisto a pessoa, eu pesquiso a vida dela e eu escrevo a vida da pessoa. Essa aqui é do senador Henrique Loyola, né? Ele é um empresário, dono da Lepper, vocês devem conhecer a marca, né? E é um livro que eu me orgulho muito, porque assim, desse livro nasceram outros, né? Eu já fiz 5 trabalhos para essa família, porque eles gostaram do trabalho, da pesquisa, né? E foram buscando mais. Um dos que nasceu a partir daí foi este aqui, ó, que é um livro, também é um livro como é que eu vou explicar? Ele é um livro de autoajuda empresarial, digamos assim. Porque um dia, esse seu Loyola, que hoje tem 93 anos e que na época tinha 85, ele virou para mim e falou assim, ele falou da história de vida dele, que eu já conhecia, e ele falou que ele queria que o jovem conhecesse isso. Porque muitas vezes você está começando na idade adulta, você tem um monte de vontades, de sonhos, de planos, e você não sabe por onde começar, você acha que nunca vai conseguir, né? E ele fala, não, mas eu consegui, se eu conseguir, todo mundo pode conseguir, você também pode. E eu fiz uma proposta muito ousada para esse senhor. Eu falei para ele assim, olha, para você atingir o jovem, você tem que escrever, você tem que falar uma linguagem jovem. E propus a ele fazer um Loyola de 20 anos falando, escrevendo. E ele topou. E isso é uma coisa que eu trago aqui para vocês, porque eu sei que vocês são escritores também, né? O livro, a gente tem que ver a linguagem, a gente tem que observar a linguagem que a gente vai usar para atingir o público que a gente quer, né? Então, quando eu escrevo uma biografia empresarial, eu uso uma linguagem. Quando eu escrevo um livro infantil, eu uso outra linguagem. Aqui, eu queria atingir o jovem que está entrando na faculdade, que está começando a vida. Outra linguagem. E outra edição também. Esse livro ele é feito página por página. Olha, cada página é construída, as letras são grandes, para atingir um jovem que não tem hábito de leitura, né? Então, se eu quiser chegar a ele, eu tenho que buscar uma outra forma. Deixa eu ver o que mais. Este livro aqui é um livro do Jonas Tilp, talvez vocês conheçam, ele foi presidente da Azorpem, é um empresário também, e ele é uma pessoa que escreve, ele escreve. Só, gente, que quem é escritor sabe bem disso. Uma coisa é você escrever um artigo, um texto de 2.000 caracteres, uma página, você escreve bem. Outra coisa é você escrever um livro de 200, 300 caracteres. É diferente. Você pode saber escrever, você pode escrever bem, mas você precisa ter um fôlego de escrita para permitir que o seu leitor não jogue o teu livro fora. Porque se ele se cansar do livro no meio do caminho, ele para a leitura, né? E aí entra o escritor profissional, ajudando. Aqui eu fui uma coach, né? Ajudando essa pessoa a ter esse fôlego de escrita, né? Não era só um textinho, era um texto, né? E deixa eu ver o que mais. Esse aqui é parecido. Esse aqui é o livro do seu Moacir Bogo. Vocês também talvez vocês conheçam, ele era dono da Gideon, a empresa do transporte coletivo aqui, faleceu recentemente, faleceu há 2 anos, 3 anos, 2 anos, né? E ele fez o seguinte, geralmente eu pesquiso a história da família, né? Eu faço a pesquisa, porque eu sou escritora e pesquisadora, mas ele passou 40 anos pesquisando a história da família dele. 40 anos. Fez um trabalho de fôlego. Só que aí esbarrou naquela questão, né? Você ter dados não significa que você tenha informação,
né? Ele tinha muitos dados, muitos registros, mas ele precisava transformar aquilo tudo em informação agradável para o leitor, senão a pessoa não ia ler, né? E aí eu peguei a pesquisa dele e transformei a pesquisa dele num livro que você lê de forma agradável e traz todas as informações. Então, eu estou mostrando para vocês isso, porque como escritores, pode ser interessante vocês conhecerem várias formas de trabalho de um escritor, né? E eu faço essas formas. Tem um outro aqui, ó, que eu gosto muito também. Esse aqui, Félix. Esse eu fiz a pesquisa da família, né? A família chegou em 1882, esse senhor aqui, e deu origem à família aqui no Brasil. E eu parti daqui e fui até atrás, fui buscar elementos, nós fomos até o século XVIII com a história da família. Né? Foi bem interessante. Aqui eu fiz a pesquisa e fiz a escrita também. Então é isso. Assim, o trabalho do escritor. Primeiro, assim, há vários tipos de escritores, né? Há vários tipos de escrita. Tem gente que se dedica só à ficção, tem gente que faz crônicas, que faz contos, que faz textos curtos, tem gente que faz romances, textos mais complexos, mais envolventes, né? E tem gente como eu que faz um tipo de escrita diferente, né? Um tipo de literatura diferente, que é a que traz memória, patrimônio e identidade, né? E às vezes até livro infantil também para aquecer o coração. É isso, Bernadette? Isso. E tem quem faz poesia como eu, né? Então, tem muitos gêneros, Tem acredito quem que faz vocês também. poesia. Depois me digam. Isso, acredito que muitos daí devem também Depois fazer me digam poesias. que tipo de escrita vocês fazem. E, então, eu queria dar a Fale, palavra querida, para a eu te Denise, cortei, né? que Para coisa ela. feia. Não, não tem problema. Eu queria dar a palavra para a Denise, então, para a Denise contar um pouquinho, né? Como que foi essa entrada nas ilustrações, né? E como também que inclusive foi o primeiro que a Cristina comentou aí, né, Denise? Que foi os girassóis no sapato, nos Esse aqui, ó. sapatos, e como foi a produção Ah, do meu menino de estimação. Então, mostrar um pouco do teu trabalho e contar como foi essa produção atual, a última agora, que é o meu menino de estimação. Então, aqui o Contigo. que a Cris falou, os girassóis nos sapatos, foi uma ilustração de entrada de capítulo, né? Então é ilustração grande, mas só na entrada de cada capítulo. E o da Cris, não. O da Cris já foi bem diferente, né? Ele tem toda uma sequência que acompanha o texto, a história, né? Então a gente se envolve muito com a história, porque tem que ler e reler a história, entender, mergulhar um pouquinho na história, né? Para conseguir mostrar um pouquinho em imagem o que ela quer dizer. É um pouco difícil essa parte, porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa, né? Pensando junto, mas de acordo com o texto, a gente consegue, acho que, alcançar um pouco do que ela quer dizer. E ali, claro, sempre tem um pouco da gente também, né? Então, mistura um pouco da Cris, né, da escrita e das imagens que eu produzi. Então, deixa eu até pegar aqui. Então, quando eu trabalhei, daí comecei estudando um pouquinho o Beija-Flor. Eu já tinha feito fotos, inclusive ontem eu fiz várias fotos. Eu acho que os vizinhos aqui, eles pensam que eu sou uma espiã, que eu fico com a câmera ali na frente, e aí o beija-flor voa. Eu peguei vários, mas é só beija-flor tesoura, né? O de fronte violeta, eu não sei se já apareceu aqui. Talvez eu até tenha visto, mas não, eu não me lembro. Mas o tesouro eu sei porque ele tem o rabinho bem característico e a cabeça toda azul, assim, né? Então é um pouco diferente. Mas todos os beija-flores são lindos, né? O preto é maravilhoso. Então, eu tenho muito, assim, dessa observação de aves, de plantas. Eu gosto muito de trabalhar a natureza,
Então, para mim, quando eu recebi isso, foi uma satisfação, porque é uma coisa que já está em mim, assim, então não é a primeira vez que eu faço. E aí tinha muito mais do que só uma ave, era uma história que falava, né, sobre a ave. Aí fui estudar um pouquinho, aí busquei lá nos meus, agora tirei daqui que fiz uma mini faxina, a referência na fiz uma mini faxina, coloquei para lá agora, né, nos livros sobre aves, e daí fui fazendo, né, as imagens, pensando como é que era, o personagem, e aí fui construindo, né, as imagens do livro. A sequência, né, como que o personagem vai crescendo, o beija-flor, acho que a capa é esse daqui, né, porque não é eu não fiz só um, então aí a capa é esse né. É que, não tem tem acho que 2 ou 3 que tem o outro está lá, que tem a mesma imagem, só que muda um pouquinho, né. Aí, então, fui fazendo o beija-flor, a questão da cor dele, então descobri a cor, montar uma paletinha, né, então assim, só que esse já estava por aqui, vou mostrar. Então, tem outros passarinhos aqui, tem mais outro passarinho aqui, uma sairinha, né, um uma sabiá. Então gosto muito de fazer, assim, aves, coisas da natureza, sempre estou fazendo isso, né. E aí, agora, quando apareceu isso, como eu falei, né, fiquei super contente. Então tem umas aves, por exemplo, essa daqui eu fiz grande, porque eu gosto, eu fiz várias, né, e essa aqui, por sinal, é o símbolo aqui da cidade que eu moro, que é Balneário Camboriú. Então, eu sempre estou fazendo alguma coisa, assim, e como eu dou aula de arte, então às vezes eu me dou ao luxo de fazer junto com os alunos, né, só que eu nunca consigo terminar o que eu começo na aula, porque não dá tempo, né, a gente tem que atender os alunos e tal. Eu estou junto com eles, às vezes, lá fora, observando alguma coisa para trabalhar, aí fotografo bastante, em cima dessas fotos também produzo imagens, né, mas assim, quando a gente faz uma ilustração de livro, no caso do da Cris, assim, o que que eu posso dizer? Quando eu terminei, eu pensei: "Ai, meu Deus, e agora?". Eu terminei. E daí me deu uma vontade de continuar. Então eu trabalho 4 dias na semana, eu dou aula. Os outros 3 eu tenho muitas atividades, né. Então eu precisava, sabe, eu fiquei assim, quando a gente é como descer um morro correndo que a gente não consegue parar. Então eu fiquei um pouco assim quando eu terminei esse trabalho, porque me deu muita satisfação fazer, né. E aí não sei explicar direito isso, que eu gostei bastante, assim, de criar as imagens, de trabalhar as árvores, sabe. Eu já gosto, mas foi uma satisfação muito grande. A A Sandy Sandy gostaria quer de fazer perguntar. uma pergunta, né? Pode Eu fazer, Sandy. gostaria, Denise, esses Girassóis no Sapato é um livro que você escreveu? Ou Não, não, você são não, 3 escritoras, eu só ilustrei o livro. só ilustrou? É, Ah, tá. aqui tem, ó. É da Beth Fontes, da Bernadette e da Rita de Cássia. Eu tô como aqui embaixo como ilustradora, Ah, que né. bacana. É, E é um livro então infantil? Não. não, não, livro de poesias. Ah, tá certo. Eu perdi É, ali a explicação inicial. é. E além desses dois, você fez mais algum trabalho em livros? Sim, sim, eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse aqui da Glória de Quirinos que eu fiz, se tivesse tempo, né. Hum, Esse também é um livro aqui, ó, parte de dentro. Esse aqui é um livro de poemas também, né. Aqui, então esse foi feito daí cada poema foi ilustrado, né, ó. Então esse é trabalhado em páginas, separadas. O da Cris, ele tinha sempre um pouquinho de continuidade na outra página, né, esse não. Então esse aqui, cada poema é uma página, não, alguns não, alguns têm assim, ó, é um só, que é o poema maior, mas enfim, aí o último que eu fiz agora, tem um outro que eu fiz que eu não peguei também,
o último, mas a minha entrada na ilustração, eu já fiz assim, ó, há muitos anos, né? Eu fiz muita ilustração, muita coisa com relação à educação ambiental, e eu fiz também algumas ilustrações para livro de medicina, odontologia. Então tem umas entradas aí, mas eu gosto mais desses aqui. Esse aqui foi o que eu fiz antes do da Cris, né? Que é o Cartas da Vovó Tonha, né? Que também tem ave, né? Tem mas é um jeito diferente daí também aqui, que fala das cartas que a vovó escreve, né? Para o neto, enfim. Então é outro netinho, Ô, né? Denise, como é que você faz? Vamos supor assim, a gente vai fazer um livro de poesia e Uhum. resolve colocar alguma ilustração. Como que é a parte do custo disso? Você calcula por página ou por como? Eu sou péssima nisso. Então, às vezes, as pessoas querem fazer alguma coisa, eu digo, eu sou péssima nisso. Aí eu brinco, fala com a minha gente, que eu não sei cobrar. Eu não sou péssima. Se eu tivesse que viver de cobrar alguém ou vender alguma coisa, eu ia morrer de fome, né? Então, eu sou péssima, não sei fazer isso. Aí a minha irmã, que sempre ela vê, né? Porque ela está acostumada com outras pessoas também que fazem isso. Daí ela me passa se tá bom, se não tá, né? Ah, E tá. A Bernadette que faz, então. ela que faz. Eu vou passar Eu a jogo palavra para para a ela essa Cris, parte. mas antes eu só queria responder a Sandy, né? Então, esse aqui é um livro de poesia, Ah, esse esse aí é eu não um peguei, livro tava lá meu. dentro, eu não É. peguei. A capa não é da Denise, né? É de um outro, do meu mestre, né? Que já falecido, mas internamente a Denise ilustrou os capítulos, né? Não vou mostrar todos, mas esse livro é um livro de 2019. Eu gosto muito dessa. Ó. Então, aqui já é outra forma, né? É mais, não é concreto, né? Aí pedi uma coisa um pouco mais abstrata, né? Então, nesse livro aí, por exemplo, na verdade não é abstrato isso daí, né? Isso daí, essa imagem, ela existe. Eu peguei as ideias, as referências, eu peguei de aulas que eu faço, né, com os meus alunos, eu trabalho com eles a microscopia. A gente olha imagens no microscópio, imagens de plantas e vegetais, e a gente tira, parece aula de ciências, mas é aula de arte. A gente tira películas de plantas, olha no microscópio, desenha aquilo, transforma em uma imagem abstrata, né? Mas a partir de uma referência real, só que não visível, né? Então, A dis- assim, também dá para dividir em capítulos, né? Mas vou passar a palavra, depois a gente volta contigo, Sandy. Vou passar a palavra para a Cris, que acho que ela queria fazer um comentário. Sim, eu queria fazer um comentário sobre o trabalho, né, aqui do meu menino, porque assim, olha, quando a escrita ela é muito solitária, né? Mas quando você faz um livro infantil, você tem que ter um parceiro. O parceiro é o ilustrador. Então ele tem um trabalho de criação muito grande aqui, né? E eu tive a felicidade. Eu demorei muito para encontrar um ilustrador, um traço que eu gostasse, né? Vi vários e não gostava, não era aquilo que eu queria. Eu queria alguma coisa em aquarela, né? E eu não sei se a Denise não chegou a comentar, mas ela fez as lâminas à mão, né? Não é uma criação digital. Ela pintou a Não, aquarela e é tudo à depois que mão. já estava pronto é que ela digitalizou. Então ela tem os É, originais à é mão. tudo. E assim, É. né? E eu procurei trabalhar no É um tamanho processo. real. Eu procurei trabalhar no tamanho real, porque assim, ó, quando a gente trabalha, na minha opinião, quando trabalha com livro infantil, eu acho que tem que perder um pouco aquele tom de realismo, porque a criança, ela tem que olhar a imagem e pensar que ela também consegue fazer.
né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma ave, eu consigo fazer realista, mas a intenção aqui é quebrar um pouco isso para não ter o distanciamento tão grande da criança, sabe? Porque uma coisa é ela... Ai, caiu aqui. Uma coisa é ela olhar uma fotografia, e a outra coisa é olhar uma coisa, um trabalho que é feito manualmente. E daí ela vai pensar assim: poxa, isso daí eu não consigo fazer. Não, realmente, na primeira vez ela não vai conseguir fazer. Ninguém consegue. Você tem que ser um gênio, né? Exige estudo, exige prática, né? Então eu acho que tem isso um pouquinho também, né? Se a gente faz, pode ver que livros Isso. infantis começam a perceber que eles saem um pouco da realidade, né, nas imagens. Eu acredito que seja por isso. No meu modo de pensar é esse, né? Então, tem que trazer magia. E tem magia, encantamento. E foi isso que a gente buscou e que essa pintura, essa aquarela delicada trouxe, né? E eu vou contar para vocês, antes de passar, acho que é para a Juliana, que está com a mãozinha ali levantada também, eu vou só contar um fato curioso. É que a Denise, eu não conhecia a Denise antes, né? Só o trabalho dela, e ela não conhece o meu filho até agora, tá? Mas o menino que está aqui é o meu filho. E eu só mandei para ela uma foto de longe, assim, ele em cima da árvore, né? E ela fez o meu filho. Como ela fez isso, eu não sei, né? Mas houve Nem eu. uma magia ali que, na hora que ele viu, olha, isso aqui é meu filho, gente. É incrível. É a cara dele. E ficou tão parecido que antes de publicar o livro eu tive que perguntar para ele, vem cá, posso publicar? Tu não vai se sentir incomodado, né? Porque afinal de contas todo mundo que olha pergunta assim, é o Guto, né? E eu perguntei para ele, ele não se sentiu incomodado, pelo contrário, ele já vendeu um livro, já deu autógrafo no livro, bem metido, sabe? Ele adorou. Então era só esse fato curioso que eu queria trazer para vocês. Tá bom? Acho que agora é a Juliana, né? É. Juliana, o microfone. Seu microfone tá desativado ali. Tem que ativar. Ainda não. Tem que tocar no microfone ali no celular. No celular é mais chatinho. Agora você tirou a imagem, deve estar do lado. Vamos aguardar ali a Juliana. Enquanto isso, quero mostrar também, como a Denise falou, né? Esse aqui é um livro meu, de trovas, né? Na verdade, ele não tem imagem. Depois eu quero que a Cris fale um pouco desse briefing aí, né? Porque aqui, por Não tem exemplo, texto, não tem texto. ele Não não falando, tem não tem. texto. E aí depois a Cris vai falar como foi esse briefing que ela passou para a Denise, para que a Denise conduzisse o trabalho, né? Aqui eu passei 14 trovas e ela foi interpretando essas trovas no desenho, né? E aí, aqui atrás, então, estão as trovas e a criança recorta a trova, tá? Só mais uma última aqui. Isso. Agora a Juliana, então, já conseguiu Ainda passar para a Ju? tá Juliana? mudo Não, ainda? deu certo. Não, agora acabou de tocar de novo, Juliana. Estávamos te ouvindo. Agora sim, pode falar. Ah, legal. Não, eu não participei do grupo desde o começo, porque eu estava com visita, mas eu participo do grupo de leituras, conheço a Cristina, já comprei livro dela, aquele da rua, das ruas, né? E gosto muito de ler. E eu só queria perguntar para vocês o seguinte: vocês ainda usam um corretor de texto, uma pessoa que faz a revisão dos textos? Sim. Agora, Assim, é, olha, Juliana, é um processo. Diga, conclua.
Seria isso. É porque eu pergunto, porque quem deveria estar participando aqui é, na verdade, meu filho, que ele trabalha com isso, né? Ele revisa textos de uma Que legal. editora lá de Florianópolis. Mas ele, assim, tem muito tempo, digamos, sobrando, porque não é todo dia que tem livro, né? Então, ele, ao meu ver, ele precisaria procurar outras editoras, mais editoras, né? E no caso O dele, que acontece, é Juliana? É só para você entender como que, na verdade, a manuscritos funciona, né? isso. Então, por exemplo, no trabalho da Cristina, às vezes, a própria pessoa que contrata ela já tem um revisor. Dentro do trabalho Aham, da editora, a gente não oferece a revisão. A gente faz aham, uma revisão que não é a ortográfica gramatical, que é a revisão que nós chamamos de estética geral. Claro, às vezes a gente acha alguma coisinha que passou, uhum. mas essa parte do revisor, a gente indica ao autor, e aí ele faz as Aí o cotações e autor ele define. conversa, Exato. aham. É que Aí ela. o meu filho é formado em letras, ele gosta muito dessa parte de linguística. Então, ele altera a forma de escrever a frase, essas coisas, não é só revisar a ortografia, né? E com a IA, né, eu acho que a coisa está mais, assim, cada vez menos trabalho para a pessoa, né? Está cada vez mais automatizado. Então, por isso a minha pergunta. Sim, sim. Se depois você Então, quiser passar o contato deixa dele, a gente eu, pode. Sim, Aham. Cris. deixa eu falar como funciona comigo, tá? Tem que ter uma revisão externa sempre. Por quê? Porque, bom, primeiro porque eu não sei o que eu não sei, por definição, né? Então eu não vou conseguir É, identificar os meus erros porque eu não sei. Isso é uma definição básica. Segundo, porque o teu olhar, ele vai ficando viciado no teu texto. Depois de um tempo, você não exatamente. consegue enxergar mais as falhas do teu texto. E aí vem um olhar externo que Uhum. não leu aquilo ainda, Exato. bate o olho e consegue pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Mas qual é o papel do revisor, tá? A IA não funciona para isso, tá? A IA, ela me ajuda a tirar erros de digitação, tá? Isso é muito Exatamente. legal, tá? Mas ela não substitui o escritor e nem o revisor. Mas qual é o papel do revisor? Ele tem que ler o texto, revisar o texto, mas sem interferir na escrita do escritor. No, Porque cada no escritor tem o conteúdo, no seu estilo. estilo, tudo, né? E Uhum. assim, não é, às vezes e as formas de escrever são múltiplas, né? Então, a gente geralmente trabalha, eu pelo menos trabalho com alguns revisores que já conhecem a minha forma de escrever, o meu estilo de escrever, e não, eles limpam o texto, assim, se encontram alguma coisa, mas eles não interferem, né? E isso é Sim, importante. Então, assim, tem que ter esse entrosamento também entre escritor e revisor. Mas que a revisão ela é fundamental e tem que ser feita por uma pessoa, tem que ser uma revisão externa, sabe? Tem fora, que né? ser. É, fora do Senão contexto. É. você. Uhum. Bom saber. Mas, Depois eu passo o enfim, contato dele para vocês. Isso, obrigada, passe Juliana. E sim. só. Eu acho que agora é a Valdira, né? Tá com a mãozinha Sim, sim. levantada Só aqui. já chamo a Valdira, só corroborando com a Cristina, né, dessa importância, e também por que que a editora não oferece isso? Justamente porque o autor e o revisor, eles têm que ter uma conexão, porque essa troca é muito importante na hora da revisão, justamente para não se perder o estilo, né? Então, toda hora esse autor conversa com o revisor, ou o revisor conversa com o autor, para eles ajustarem esse texto da melhor forma possível. Então, não é uma coisa imposta pela editora. A editora vai olhar, no geral, depois o que é necessário da parte estética. Certo? Então, a Valdira. O microfone, Valdira, por favor.
Ainda não estamos te ouvindo. Tem que clicar no microfone para abrir ele. Você está no celular, deve ser embaixo, do lado achei, da... achei. Isso. Tá, achei. Eu queria dizer o seguinte, que eu conheço a Maria Cristina Dias, né, de outras coisas aí, admiro muito o trabalho dela, e eu fiquei fascinado com o livro, e ainda não entreguei para o menino, porque está de aniversário essa semana, então tenho expectativa ainda do que vai ser lido, né, com a família, o que vem, e também pela ilustração, tá? É espetacular, parabéns para a ilustradora aí, porque ele encanta os olhos demais, assim, sabe? É um livro para você ter do lado, assim, porque ele é um livro que faz bem olhar, né? Não, ele é bonito, ele é feliz, ele traz uma mensagem muito, muito, muito bacana, assim mesmo, o livro, muito. Então eu estou aqui mais como espectadora, né? Não estou do grupo aí que tenta escrever nada, não, não, não. Eu sou bem, eu seria boa para escrever telegramas, porque eu sou muito sucinta, sempre fui. Então, sempre fui péssima para escrever alguma coisa, porque eu não sei fazer delongas, nem inventar nada, né? Mas admiro muito leitores, né? Leio bastante, né? Então, e gosto de ler de tudo, né? Então, eu queria só parabenizar vocês mesmo e admirar quem está nessa luta, né? De edição, de revisão, de uma editora, porque não é fácil, né? Eu imagino que não deve ser fácil fazer esse tipo de coisa, né? Mas temos que continuar, porque eu acho que... E eu vejo também um movimento muito grande, né? Com esses grupos de leitura, né? Eu tenho um grupo de leitura, a minha vizinha também tem, não sei mais quem tem, então eu acho bem interessante isso, porque incentiva, né, a leitura, incentiva a discutir alguma coisa, são visões diferentes que você vai ver num livro, né? E tudo isso. Então, a minha participação seria nessa aí. Espero que continue, né? Que venham mais escritores, eu acho, né? Assisti a palestra da Carla Madeira na feira né? Foi muito interessante o que ela escreveu, o que ela falou lá e tudo mais, porque eu gostei demais dos livros dela, só li 2, mas fiquei... Ela escreve muito forte, né? É outra escrita, né? Mas é de admirar quem guarda um livro anos e anos para depois lançar ele assim no sopetão e fazer esse sucesso todo, né? Então, acho que tava na hora de escrever sobre isso. Acho que ela escreve muito, muito sobre, não só sobre a mulher, mas a sociedade, né? Tudo mais. Mas parabéns, meninas, tá? Talvez daqui a pouco eu tenha que me desligar aí, mas um abraço para vocês. Já falei demais. Obrigada, Valdira. Imagina. Valdira, estava vendo Valdira, você com seu agora... crochê, eu também faço meu crochê. Pois é, mas aí, eu deixa eu te não consigo... falar. Mostra o Não, eu passarinho que também. você Assim, se fez, eu paro, Cris. se eu sento na frente da TV. Oi? Mostra o Oi, passarinho que você Bernadette? fez. Mostra o passarinho que você Não fez está de aqui. crochê. Ele não está aqui. Aqui, ele está em outro lugar. Aqui eu tenho, ó, uma raposinha. Ó, esse aqui é o meu crochê. Eu tenho umas coisinhas assim, ó. Isso aqui que eu faço, né? Mas isso aqui Que é a lindo! minha higiene mental. É aquela Amigurumi. coisa assim, sabe? Eu preciso esvaziar a minha cabeça, eu preciso pensar em outra coisa para continuar criando. E aí eu busco as minhas agulhas. Eu acho que é só isso que eu tenho aqui no escritório. Eu tenho um gato maluco aqui também, ó. Olha. Esse aqui eu fiz ele assim, meio caolho, assim, ele tem os 2 olhos, mas ele tem uma manchinha, né? Ele é divertido. Mas assim, olha, escrever é uma... A gente acha que escrever é um dom, mas na verdade é um exercício, tá? E a escrita, ela é constante. E eu falo isso para os escritores também que estão aqui, né? A inspiração, a escrita, ela não vem pronta, ela não cai do céu, ela é
escrever e reescrever e revisar e ler muito, né, para você ter sempre esses inputs, né, para você criar. E é isso que eu faço, tá? Realmente eu tenho uma produção grande por conta disso. E eu recomendo, assim, para todo mundo que queira ser escritor, né, escrever. Sem essa de que, não, será que eu vou publicar? Será que tá bom? Será que não tá bom? Não. Participe dos grupos, escreva, treine, se exercite, porque é assim que você vai descobrindo a sua voz, aquilo que você gosta de fazer e vai se aprimorando. Tá bom? Vou passar a palavra para a Sandy, então, a Sandy acho que está com uma pergunta. Maria Cristina, eu lhe conheci num evento de um aniversário de uma senhora bem idosa, que foi a Dorinha, que você escreveu a história da vida dela, né? E eu li aquele livro e adorei, assim. E a minha vontade ainda, desde aquela época, é escrever a história da minha família, mas assim, eu sempre acho que eu não estou pronta, então agora eu entrei nesse grupo de criação literária para aprender, né, para ter um pouquinho mais de, um pouquinho não, iniciar, né, esse processo. Você acha que daria para a gente escrever uma história de família tipo um romance? Ou é melhor a gente escrever só fatos reais? Olha, depende do teu objetivo. Tem pessoas que transformam uma história de família em ficção. Aí você tem sempre que levar em conta que ela não é a história da tua família, ela é um romance, né? Baseado em fatos reais, mas ela é um romance. Para você escrever um livro de memória que seja realmente um legado para as tuas próximas gerações, para os teus filhos, para os teus netos, aí é legal se ater aos fatos. Você falou que está num grupo de leitura, né? Antes de começar aqui, eu estava fazendo o escopo de um curso que eu pretendo dar sobre escrita de memórias. Não é qualquer escrita, porque eu não vou abrir assim, porque o meu foco é memória, né? E a princípio ele vai ser presencial, né? E eu quero botar online também. Mas por que isso? Porque eu vejo que esse receio, as pessoas têm receio de escrever por muitos motivos. Primeiro, como você, porque acha que nunca está pronta, né? Porque às vezes tem receio de se expor, às vezes né, não sabe por onde começar. E eu vejo isso muito nas pessoas que me procuram. E aí eu tô organizando isso para que as pessoas possam escrever as suas próprias histórias, né? Porque qualquer pessoa pode escrever a sua história, né? E com uma orientação é sempre melhor. Então, assim, voltando à sua pergunta, você pode fazer um romance, mas aí você vai saber, como eu fiz aqui, ó, eu fiz um livro infantil baseado que começou com uma história real, mas você vai saber que aquela não é a história da tua família, aquela é uma ficção baseada na história da tua família. Agora, se você tem o objetivo de escrever realmente a história da tua família como um legado para quem vem depois, né? Aí é se ater aos fatos, né? Não, essa é a minha intenção, realmente. E eu estou lendo muitos desses livros, né, de histórias de família, principalmente dos imigrantes e tal, né? Inclusive aquele do ex-presidente da Embraco ali, que você escreveu também, né? A história de família dele, do Heisman, né? Aqui, ó. Félix. Esse, do Félix, isso. Esse também eu li, grande parte não li ele todo ainda, mas assim, achei super interessante, porque daí pega todo o contexto da cidade naquela época, né, e fala sobre tudo o que estava acontecendo, contexto político e tudo, né? Exato. Por quê? Isso é uma coisa que eu vou trazer nesse curso, eu estava aqui formatando ele. Nós somos pessoas do nosso tempo. Não tem como você tirar uma pessoa do seu tempo e falar da história dela sem falar do contexto em que ela está.
né? Porque isso Certo. vai determinar as ações, os gestos, tudo dela, os valores, né? Então, assim, quando você faz a história de uma família, você tem que colocar essa pessoa, essa família, dentro do mundo em que ela vive, naquele momento, né? Porque é diferente do mundo que a gente está vivendo agora, né? Então é preciso Uhum, explicar algumas coisas. Nesse caso uhum, aqui, isso é muito emblemático. Não sei se você. Não, já deve ter chegado lá. Porque assim, olha, esse senhor, ele faleceu novo, né? Deixou a mulher com 2 filhos pequenos, né? E a mulher uhum, teve que sobreviver num mundo em que mulheres não sobreviviam sem um casamento, sem um marido, né? E isso foi uma marca, essa morte prematura, essa ruptura, ela foi uma marca para a família até hoje, né? Ou seja, foi um valor que entranhou na família, que eles levam geração após geração, né? De disciplina, de rigidez, porque uma situação muito difícil pegou neles, né? Então, a gente tem que uhum, falar do tempo, sim. Isso eu vou trazer no meu certo. curso. E quer saber uma Tá coisa bem ótimo. bacana? Eu tenho um orgulho assim muito grande, porque quem faz um livro comigo geralmente volta. É difícil você Hum, falar assim, eu vou escrever 2 livros sobre a minha família, 2 livros sobre a história da minha vida. Quem vai escrever 2 livros, né? É uma história só. Mas assim, ó, aqui, ó, para a família Loyola, eu já fiz 5 trabalhos de memória e de identidade, porque é uma família grande, porque tem empresas, então eu fiz dele, do patriarca, eu fiz da esposa, que aí foi um recorte de um momento que ela hum, viveu durante a Segunda Guerra na Alemanha. Ela passou a Segunda Guerra inteira na Alemanha. Olha só o contexto, participando, vivendo naquele contexto cruel, né? Pesado para a humanidade. Depois eu fiz o livro de uma empresa, depois de outra, porque eles foram gostando e pensando, não, é isso aqui que eu quero. Esse aqui, uhum. esse livro aqui do coração, eu vou lançar agora. Está com a Bernadette, né, Bernadette? Deve estar nos últimos acertos para ir para a gráfica. A biografia do Ernesto Heiselmann, que foi presidente da Embrapa. Uhum. Ou seja, primeiro ele fez o livro da família. E aí ele gostou da forma como foi conduzido, da escrita, do jeito, voltou e falou assim: agora vamos fazer a minha história, né? E aí não é mais um livro de família, é uma biografia, né? Mas que eu fiz também. Eu tenho um orgulho disso, né? Parabéns. Obrigada. Eu que É, agradeço. agora, acho que Mas a gente pode pegar esse gancho, né, Cris? Esse gancho que acho que para vocês aí que estão envolvidos com leitura, com livro, né? De como é esse trabalho, né? Acho que foi a Valdira que disse, não deve ser fácil fazer um livro, né? E eu faço sempre quando eu vou em algum lançamento, fica até repetitivo. A sorte é que nunca são as mesmas pessoas que estão no lançamento prestigiando o autor, né? Mas eu falo sempre a mesma coisa. Quantas mãos produzem um livro, né? A Juliana falou do revisor, né? Começa com o autor, e muitas vezes um autor leva 2, 3, 4, 5 anos para fazer um livro. Romances, às vezes, levam 10 anos, né? Então, e aí, a partir do autor, ele vai tentar vender esse livro para alguma editora, né? No caso da Manuscritos, eu atendo autores independentes, eu não compro direitos autorais, né? Então, o autor, ele vem para que eu faça esse encaminhamento, né? Como os trabalhos que eu tenho feito para a Cris, né? Para os clientes dela. O cliente contrata a Cris oferece os meus trabalhos e a gente tem essa parceria aí já há algum tempo. Então, vem o autor, vem a editora, vem o revisor, vem o designer, que vai criar um projeto
gráfico, que vai criar uma capa, vem o ilustrador, assim como a Denise, que muitos livros requerem ilustrador, né? Que é diferente do designer, tá? E aí vem todo esse processo que às vezes é lento, às vezes ele é um pouco mais ágil, depende, né, desse processo e depende do tipo do livro, né? Eu agora recente fechei um livro de 1.050 páginas, né? Então, assim, que a gente tem que ler, né? Como editor tem que ler, tem que passar o olho em tudo, tem que ver se não ficou um parágrafo sem um ponto final, enfim, tem várias coisas. Ah, mas passou pelo revisor. Mas depois vai para outras mãos e naquele trajeto pode acontecer alguma coisa, né? Então, esse trabalho de fazer um livro, ele é um trabalho feito por muitas mãos. Quando a gente termina, a gente faz um boneco. O que é um boneco? Que é agora que a Cristina falou. A Cristina fez todo o livro do Ernesto, né? Vamos falar desse que está em pauta agora. O Ernesto leu, revisou, colocou vários ajustes. A Cristina leu, revisou, complementou os ajustes, vem para mim, eu vou, anoto tudo, passo para o design, ele vai, ajusta, ele volta para mim, eu vou ver se tudo que foi pedido foi feito, né? E aí a gente vai e manda fazer um boneco. Manda fazer um boneco que é um livro prova. E a partir desse livro prova, a gente lê tudo de novo, olha se não passou nada, né? E aí sim a gente vai para a impressão final. Aí vai lá para a gráfica, o processo de gráfica é um fluxo meticuloso, tá? Então, primeiro vai para o pré-print, depois vai gravar as chapas, aí a pessoa que está lá na máquina vai botar, dependendo se é tudo preto e branco, se é colorido, enfim. É um processo enorme, até o livro chegar nas nossas mãos, né? Vocês devem ter visto aí no perfil da Cris, ou na manuscrito, se depois vocês quiserem seguir, ali nos destaques, vez ou outra, esse livro eu fui acompanhar em gráfica, por conta das cores e tal, para fidelidade, aí a gente sempre filma ele saindo, né, lá, tchac, 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 lá na máquina, né? É uma emoção muito grande. E aí ele chega na mão do leitor. E aí nós temos vários leitores, né? Tem aquele leitor que ele aprecia o cheiro do livro novo, né? Tem aquele leitor que vai para os sebos buscar livro velho, mas sempre atual, né? Não é porque é velho que não é bom, né? Muito pelo contrário. Mas tem aqueles que não dão bola para os livros, né? Tem aqueles que um livro, né? E tem a gente que está aí batalhando, né? Quero agradecer a presença da Eliane e da Rosângela, que são da Associação das Letras. A Cris também faz parte da Associação das Letras, da qual estou presidente. E a gente tem estimulado esses escritores. E antes de escrever, a gente tem estimulado a leitura, né? Inclusive, nós temos uma sala de leitura também dentro da nossa entidade, uma vez por mês. Porque sem a leitura, a gente não consegue escrever. Mas o brasileiro lê pouco. Isso quer dizer o quê? Ao ler pouco, a gente vende pouco livro. E eu, como editora, na maioria das vezes, eu jogo um balde de água fria para o meu cliente. Porque ele vem, quero fazer 2.000 livros, quero fazer 3.000 livros. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não vamos deixar o teu dinheiro encaixotado. Porque não é assim, o mercado não é assim. Entende? Então, assim, esse processo é um processo um pouco diferente para a editora do que é para o autor, acho que a Cris vai complementar isso, mas é um processo, é um caminho, é uma cachaça, mas é um caminho de pedras, né? Que quando chega do final, a gente ainda tem medo de abrir e achar algum errinho, que passou, por mais que a gente se debruce em cima daquele projeto, né? Então, contei assim um pouco da minha vida, da minha vivência, né? Mas queria que a Cristina complementasse como autora.
Então, gente, assim, olha, aquilo que a Sandy falou, eu acho que não está pronto, a gente nunca acha que está pronto, nunca. E cada vez que a gente lê o livro, cada vez que vem da revisão e vem da paginação e tal, a gente muda alguma coisa, e que não é necessariamente erro, mas é que você acha que uma palavra ficaria melhor do que a outra, né? Ou você, no caso desse livro que a Bernadette falou, né? O cliente também fez mudanças, porque ele parou e pensou, não, mas isso aqui eu não tenho bem certeza se foi assim, eu acho que foi ligeiramente diferente. Muda. A gente sempre mexe. O momento mais difícil é você dizer, tá pronto, vai, solta esse filho, porque ele já não é mais seu. Porque quantas vezes você lê, quantas vezes você tem um impulso de mexer. Isso é bem de quem cria, né? A gente sempre acha que nossa obra nunca está pronta. Mas é importante isso que a Bernadette falou, porque, assim, olha, o livro é um processo, e é um processo feito por muita gente, né? Muita gente. Até chegar à editora, né? Eu tenho uma editora diferente, né? Eu tenho uma editora que produz conteúdo, né? A minha empresa produz conteúdo. Mas olha só, trabalha meu filho, né, que é administrador e é estudante de letras, que faz toda a parte de administração e de informática e de tecnologia, tudo isso, né? Eu tenho os revisores, duas revisoras que ajudam, tem uma jornalista que me ajuda com texto base, porque às vezes eu estou com um volume de trabalho tão grande que eu preciso que um jornalista venha e faça um texto base para depois eu afinar ele, né, com o meu estilo. Tem uma pesquisadora que faz pesquisa só em alemão, e ela lê o alemão em gótico, que já é uma grafia que as pessoas, mesmo quem fala o idioma, já não domina mais, e ela domina, então ela vai para o arquivo histórico pesquisar e vai para os jornais das hemerotecas nacionais e mundiais para pesquisar esse conteúdo em alemão, e muitas vezes alemão em gótico. Olha só, e são pessoas que você não vê, porque quando o livro está pronto, você só vê o resultado, né? Você não vê quantas mãozinhas passaram por aqui até chegar a esse produto. É bastante gente, tá? É bem... Mas assim, faz parte. Não é simples, mas é gostoso. E é um prazer, gente, porque eu acredito assim que você só faz bem aquilo que você gosta, né? Que você ama. Eu sou louca por isso. Então escrever é a minha forma de expressão. É a forma com que eu me comunico com o mundo. Então, eu preciso escrever. É muito bom. E quando eu não estou escrevendo profissionalmente, eu estou escrevendo por prazer. Eu estou pesquisando alguma coisa por prazer, eu estou lendo, eu estou fazendo coisas que são, afinal de contas, são coisas afins. Tirando o meu crochê, né? Peguei aqui para vocês verem só antes de passar para a Sandy, ó. Esse aqui é o meu polvinho do humor. Mas como na minha casa eu não quero mau humor, o outro lado é ele feliz também, né? Gente mal-humorada aqui não, tá? Então é um polvinho feliz, né? Tá aqui, meu bonitinho. Mas diga, Sandy, agora você que está com a mãozinha levantada aí. Tá, rapidinho. Eu sou, na nossa escola de criação literária aqui de Balneário, já tem escritores com livros publicados, inclusive, sabe? Que estão participando das aulas de criação literária. Tem, acho que 2 ou 3, né, já com livros publicados. Tem uma que está com um livro pronto Pronto não, ela está terminando de escrever, ainda falta revisão, mas a família dela é árabe, é lá da Palestina, então ela está vivendo todo esse momento agora, né, dessa guerra e tudo, então para ela está sendo muito, assim, está sendo uma catarse, né, escrever esse livro.
E ela também está na fase de conclusão da escrita, e depois ela vai precisar de revisor, de editora. Ela até pediu, ela não pôde participar hoje, mas ela até me pediu indicação, se vocês teriam. Agora já tem a Manuscritos Editora. Bernadette, você é de Joinville? Eu sou nascida em Blumenau, assim como a Denise. A Denise mora em Balneário Camboriú e eu moro em Joinville há 26 anos. A editora é de Joinville, então. Sim, de Joinville. Uhum. Que ótimo. Já vou indicar para ela, então, entrar em contato depois. Mas vez ou outra estou em A Balneário. editora A Denise Catarina. gostaria que eu fosse mais. Deixa eu falar só uma coisa aqui, porque assim, olha, assim como eu, a Bernadette faz trabalhos por aí, tá? Então, eu tenho vários clientes de Joinville, mas tem cliente de São Bento, de Florianópolis, de Brusque, e ela, né, vai acompanhando, né? Tá Eu certo. tenho cliente até fora do Brasil. Brasileiros, né? Que moram fora, tenho cliente fora do Brasil. E tenho cliente em vários estados também, não só em Joinville, né? Porque hoje a gente não precisa estar presencial, né? Então, tudo feito online, né? E tem número mínimo de exemplar para uma publicação? Olha, hoje, Sandy, nós temos uma questão bem bacana, que deve ter aí uns 10, 12 anos, mais ou menos, porque antigamente a gente só tinha gráfica offset. A gráfica offset, para que a gente pudesse ter um custo unitário bom, a gente tinha que fazer no mínimo 300 livros, né? Algumas pessoas podem dizer, não, mas 300 livros são poucos livros. Não, não é pouco livro, é uma quantidade bem grande de livros, tá? Então, hoje, nós temos as gráficas digitais. O que são as gráficas digitais? É um maquinário muito bom também, mas com custo-benefício menor, no sentido de unitário, né? Ele é inversamente proporcional à gráfica offset. Você pode imprimir um exemplar se quiser. Entende? Você, até 200 exemplares, fica um custo unitário bem bom, competitivo com a gráfica offset. Mas a maioria dos meus clientes tem feito 80, 100 livros, acabou, faz mais um pouco, né? Então, o arquivo já fica digitalizado lá na gráfica, aí é só chegar e pedir 10, 20, 30, né? Quantos quiser, tá? Então, hoje, essa condição ajuda no bolso também de quem está começando, porque a venda de um livro também, aí vem uma outra questão de marketing, né? Que certamente vocês vão ter aí essa discussão na escrita criativa, no curso, né? Porque uma coisa que nós discutimos muito na Associação das Letras e até na Academia Joinvilense é o autor que vende o seu livro. Né? Então, se você vai botar o livro lá no Amazon ou no site da Manuscritos, mas isso que nós estamos fazendo aqui, né? A Cris está se mostrando o trabalho dela, é a forma que o autor tem dele mostrar o trabalho. Se ele fica escondido, ele não mostra o trabalho dele, ele é um autor independente, ele não vai ser vendido, né? Ele não vai se vender, ele não vai vender o livro dele. Então, para o autor independente, né, que ele não está vinculado a uma grande editora que compra os direitos autorais desse autor e que investe pesado em marketing, ele tem que ter um bom networking, tem que ir para as redes sociais e tem que divulgar o seu trabalho. E para esse autor, é muito mais vantagem fazer uma quantidade menor e ir reimprimindo à medida que vai precisando, tá? Ótimo. Ótimo, obrigada. Imagina. Juliana. Eu gostaria só de me despedir, porque agora eu tenho que cuidar do meu estômago, não jantei ainda, mas está muito interessante esse encontro, tá? Achei muito interessante. Tá bom, a gente volta a conversar. Obrigada e parabéns a todos os participantes. Muito interessante. Tá. Tchau. Muito obrigada pela presença, Juliana. Ok, até uma próxima. Obrigada pela presença.
Então, assim, essa parte da produção, né, acho importante vocês saberem também, né? E eu não lembro agora, mas vocês fazem parte de algum grupo de escritores da Academia de Balneário Camboriú? Nós temos integrantes na Escola de Criação Literária que são da academia. O professor é o presidente da academia. E nós temos uma participante hoje a mais, que também é da Academia de Letras. Ah, legal. Porque assim, ó, tanto a academia, Sandy, quanto a associação, nós fazemos livros, o que a gente chama de coletâneas, né? Então, assim, às vezes o autor, ele não tem condições de pagar um trabalho editorial e mais a impressão, né? Então, normalmente as entidades fazem os livros, né, de coletâneas. A associação já tem 15 livros publicados, nós agora vamos publicar em julho um livro que se chama, uma série, né? Depois eu quero que a Cristina também fale da série dela, uma série, chama Arte Literária, a série, e nós fizemos um primeiro falando das obras do Juarez Machado, depois do balé Don Quixote da Escola Bolshoi, o ano passado fizemos sobre Rigoletto e Harmonia Lira, aqui, que é uma entidade bem antiga, que a Cris também já escreveu um livro que nós vamos, em breve, publicar. Então, e agora nós estamos fazendo sobre 4 décadas do Festival de Dança, sempre nestas coletâneas, nessa série, o autor, ele escolhe uma imagem referente ao tema e ele vai escrever sobre aquela imagem. Não eu vou pegar um cartaz e vou descrever o cartaz. Não, ele vai escrever um poema, ele vai escrever um conto, uma crônica, uma prosa poética, que tenha inspirado, o que aquilo passou para ele, né? Então, essas últimas coletâneas, elas, que a gente tem feito, tem trazido vários autores para essas coletâneas, e a academia, da mesma forma. A academia tem a série Ensaio, que nós temos feito já há bastante tempo, já, acho que 4 ou 5 já, não lembro agora, 4, acho. E anteriormente já tinha outros livros também dividindo, né, esse custo entre quem está fazendo, quem está participando. Isso é bem bacana, porque amortece os custos para todo mundo, tá? Então, uma opinião aí para vocês. Inclusive, na época da pandemia, eu fazia os saraus pela Manuscritos, saraus virtuais, para juntar as pessoas, para discutir, como nós estamos fazendo aqui agora. E durante os 3 anos, eu lancei o Manuscritos Coletivo, né? Que eram livros que as pessoas que participavam dos saraus, elas escreviam. Então, saiu 3 coletâneas a partir daquele grupo que se reunia uma vez por mês, né? Nos 3 anos, 2020, 2021 e 2022. Me diz uma coisa, coletânea e antologia é a mesma coisa? É a mesma coisa. São textos, né? Antologia, muitos falam que são textos não inéditos, né? Mas a gente tem, assim, uma mesma visão é um conjunto de escritores que se reúne para fazer um livro, né? São vários textos. Às vezes com temática, às vezes temática livre, cada um escreve o que quer. Cris. Só assim, reforçando o que a Bernadette estava falando, trazendo uma visão de escritor, né? A coletânea, ela é interessante porque o escritor pode experimentar, né? Você está com medo de publicar, você não sabe, você está inseguro, ou você está testando uma ideia, sabe? Testando uma forma de escrita, e ali você está no meio de um grupo, né, com um custo baixo para cada um e no meio de um grupo. Então, ela é boa para quem está começando, sabe? E para quem não está começando também. Mas para quem está começando é uma forma de você ousar, você se aventurar, você se colocar no mundo, digamos assim, e quietinha ali. E aí você vai perdendo medo, você vai criando coragem, né? E para quem já é mais experiente, também é uma forma de experimentação. Você quer testar uma coisa nova, uma linguagem nova, alguma coisa bacana também. Quer publicar só um conto, não quer publicar um livro inteiro. E aí, né, a coletânea é muito útil para isso. E você acaba sendo lido por pessoas que não te leriam de outra forma, porque como
os autores são variados, os estilos são variados, o teu leitor também vai ser diversificado, né? Não vai ser só aquele cara que gosta daquilo que você escreve, vai ter outros olhares. Isso é bacana, é um aprendizado, né? Eu acho que é bacana, até para vocês que fazem curso de escrita e tal, se lançarem, se jogarem no mundo, digamos assim, né? Suelen, diga, Suelen, eu vou ficar quietinha. Olá, boa noite. Eu queria a palavra, mas daqui a um minutinho que eu estou chegando em casa e eu queria perguntar. Eu estou muito animada com essa aula. Eu gostaria só de reforçar que eu estou muito animada com essa aula, mas eu estou chegando em casa daqui a um minutinho. Eu queria fazer uma pergunta, formular uma pergunta. Tá ok. Tudo bem, Suelen, tranquilo. Quando você estiver bem, é só levantar a mão, tá? Ó, só para vocês saberem, esse aqui a gente fez para a academia, ainda na gestão da Maria Cristina, né? Depois a gente fez como nós fazemos, eram textos que cada um explicava e contava, né? Como, por exemplo, eu como editora, então aqui eu coloco um texto como editora, Maria Cristina como memórias, o outro como poesia, o outro como conto, como produzia, né? E este, não me lembro se esse aqui era da Cris ainda, o Raízes era teu, Cris? Não, esse já é da gestão do Eu fui Onésio, até Raízes. como nós fazemos. Sim. E agora nós estamos produzindo um que se chama Saudade, em prosa e verso, em prosa e versos, e esses aqui, achei que tinha pego 3. Esse é o da associação, acabei não pegando o outro, mas ele é todo todo com imagens, né? E aí cada um, então... Então, enfim, a gente vai criando a partir daquilo que a gente tem, né, no nosso cotidiano aqui. Esse aqui são entidades de Joinville, no caso da Associação das Letras, e no caso da academia, sempre uma temática abordando algum tema específico que a gente sempre coloca para que os acadêmicos fazem a escolha, né, votação entre os acadêmicos. Sandy. Associação e academia, qual é a diferença? Aí em Joinville. A Academia Joinvilense de Letras é uma academia formal, com as regras da Academia Francesa, são 40 cadeiras, né? A Cristina foi presidente durante 4 anos, então passa por uma votação para entrar na academia, tem que ter livro, tem que ser um escritor consolidado, né? Na cidade, no caso. No caso da associação, nós somos uma entidade que promove a literatura, o desenvolvimento do escritor, né, do jovem e do leitor. Então, nós estamos sempre fazendo vivências literárias, oficinas de escrita. Uma vez por ano, a gente tem um grande evento, que a associação tem 14 anos. Desde que a associação foi criada, né, esse evento acontece. Nós vamos fazer este ano o 14º Encontro Catarinense de Escritores. Então, o intuito da associação vamos dizer assim, formar o escritor para lá na frente, quem sabe ele poder estar na academia. Esse é o caminho, né? Cris? Não, é bem isso mesmo. Assim, olha, a academia é um local do escritor já consolidado. Tá? Aquele que já tem uma carreira na área, que já tem diversos livros publicados, que já tem um reconhecimento, né, de uma forma ou de outra entre seus pares. E a associação é um local de formação contínua. Então, muitos acadêmicos, eu inclusive, faço parte da associação, porque você nunca está formado, né? Você pode ter 20, 30 livros, mas você está sempre aprendendo, e ela traz essa possibilidade, né? E a academia é mais formal, ela tem regras formais, ela tem rituais, né? É uma coisa mais tradicional, digamos assim.
Então, eu sempre recomendo, às vezes eu era presidente da academia e chegava a pessoa assim, que estava começando, que tinha um livro só, ou que queria lançar um livro e me perguntava como é que eu faço para ser acadêmico? Aí eu falava, você vai para a associação. Vai para a associação primeiro, cria sua obra, estuda, se consolide como autor, e aí depois, naturalmente, você acaba se tornando um candidato para a academia. Mas agora, vai para a associação. E mandava para a associação, e mandava para a Bernadette. Tá? Mas é por aí. Certo, certo. Eu acho que cada Né, cidade tem um estilo, né, de conduzir isso, né? Porque aqui não tem associação, pelo que eu saiba, tem só academia, né? Então, inclusive agora está com o edital aberto para o pessoal participar, né, para concorrer a novas vagas na academia aqui em Balneário. Mas eu nunca ouvi falar de associação aqui. Então, isso é algo criado por Joinville, né? Na verdade, assim, nós temos vários movimentos literários, Sandy, e os movimentos literários em Joinville, eles já começaram, talvez até com o movimento literário da academia, que surgiu em 69. Em 70, surgiu uma revista que se chamava Cordão, que era um conjunto de pessoas intelectuais, né? E aí, a partir dali, eles começaram a fazer encontros. Depois disso, surgiu o Zaragata, também um grupo de escritores que discutiam, faziam saraus, né? E aí, e claro, né, esses grupos, eles vão, assim como eles se reúnem, né, eles se desfazem, né? Então, depois veio a Confraria do Escritor, e foi da Confraria do Escritor que surgiu a Associação das Letras em Joinville. Então, Joinville, ela tem passado, assim, ela não tem terminado os movimentos, determinados movimentos terminam, mas a partir daqueles já surgem outros e outros e outros. Então, a associação, ela surgiu da Confraria do Escritor, a Confraria era um movimento livre. Ah, vamos nos reunir? Ah, tá. A associação não, ela é juridicamente constituída, tem estatuto, tem uma mensalidade, tem eleição de diretoria, então é muito bem estruturada toda a parte administrativa da associação, tem conta bancária, tem CNPJ, tem que ter contador, então tem toda uma parte administrativa que se consolidou, acredito eu, por essas experiências dos movimentos literários, da necessidade de se formalizar, né? E nós estamos tentando, a cada ano, né, Cristina sabe disso, fazer com que a nossa entidade se torne sempre mais profissional, porque nós temos a responsabilidade de ter os veteranos, como Cristina, como Wilton Gorres e Davi Gonçalves e tantos outros, e também dos jovens calouros, daquele que ainda está engatinhando, que gosta de escrever, que gosta de ler e que quer fazer parte para trocar com esses veteranos. Então, essa é a nossa história, né? Depois, se quiser conhecer um pouquinho mais, a associação tem um site, a cada 2 meses nós lançamos um informativo. Então, tudo isso, assim como a gente falou dos livros, né? Não nasce assim, né? São 14 anos de luta, são 14 anos tentando segurar as pontas para que a entidade se mantenha firme, né? E eu estou na segunda gestão, né? A minha primeira gestão foi 2015, 2016, então agora, 10 anos depois, eu estou atuando novamente como presidente, mas nunca deixei de atuar e de incentivar a entidade para que ela se mantivesse viva, né? Então, isso eu vejo como uma importância fundamental. Eu vou passar a palavra para a Eliane, que acho que a Eliane faz parte da associação, acho que ela quer dar o testemunho dela. Oi, gente, Cristina. Saindo um pouco do assunto do momento, da academia, da associação, passou uma nuvem aqui na minha cabeça em relação ao livro que a Cristina, ao livro infantil que a Cristina escreveu, e eu que não a conhecia profissionalmente e tive essa oportunidade hoje de saber
que a Cristina é uma pessoa profissional de várias formas, que ela atua muito dentro da literatura. Eu queria saber de você, Cristina, em que momento passou na sua cabecinha um espaço, e você criou um espaço para se direcionar? Como surgiu a ideia de escrever o seu livro infantil no meio de tantas coisas que você faz, que precisa, assim, de uma concentração extremamente, né? Puxa vida, a história de alguém, uma memória, reescrever o passado de alguém. Gente, isso me deixou curiosíssima. E ainda com a parceria que vocês tiveram, que você teve com a Denise, e acabaram as duas de mãos dadas. Gente, é a coisa mais linda do mundo esse projeto. E eu aproveito para saber como é que eu chego nele, que eu ainda não consegui. É isso. Então, Eliane, olha só, né? Eu tenho uma hashtag nas redes sociais chamada assim, Cristina não tem o que fazer, tá? Porque eu sou uma pessoa inquieta, eu não paro, né? Então, eu tenho meu trabalho e ele realmente, ele me demanda muito tempo, né? Porque é um trabalho de fôlego, né? Mas eu estou sempre criando outras coisas. Tá? Estou sempre criando. Eu observo aves, eu fotografo passarinhos, eu escrevo livros infantis, eu faço o meu crochê, né? Então, assim, eu tenho uma necessidade de criar coisas que não sejam só pelo meu trabalho, né? Então, assim, eu estou trabalhando num livro, mas a minha cabeça, nos intervalos, ela tem que criar coisas diferentes, né? E é assim que surgem os projetos diferentes, né? Assim que eu faço um livro infantil, assim que eu fotografo, que eu faço uma exposição de fotos de aves, o que mais que eu faço? Assim que eu faço um concurso literário, como eu acabei de ser curadora do Festival Literário de Santa Catarina, né? Eu não só fui curadora, eu organizei aquele concurso todo, porque se eu ficar só no meu trabalho, eu acho que eu vou morrer, assim, morrer mentalmente, sabe? Eu vou deixando de criar. Eu tenho que fazer coisas diferentes para estar viva. E foi assim que surgiu, ó, o meu menino, né? Ele... Beleza. Tu ainda não tem ele, tu não foi lá na feira? Não fui, eu até fui na feira, mas não nesse dia que você lançou lá também, né? Mas vai chegar nas tuas mãos. A Bernadette colocou o link do site para quem quiser adquirir, né? Quem for de outra cidade e quiser adquirir, tem o link que a Bernadette colocou. Mas você é de Joinville, né? Você a gente marcar num desses saraus da academia que eu coloco na tua mão, autografado. Ora. Olha, né? é um prazer. Mas leia, porque ele tá no Brasil. Né? E eu tenho Gente, a minha vocês não coleção imaginam que de essa figura livros faz. infantis. Que lindo! De cada um que coloca um livro infantil, eu também tenho. Ótimo. É isso aí. Olha, eu vou Obrigada, te dizer, Eliane. o livro infantil, Imagina. ele só é infantil no nome, tá? Ele só é infantil no nome. Na verdade, ele é um livro para pessoas de todas as idades. E ele passa mensagens que, de uma forma muito leve, mas muito profunda. Porque para você chegar a uma criança, você tem que você tem que ter uma profundidade aí. O adulto, ele só se beneficia do livro infantil, só se aproveita, né? Com certeza. Bernadette, põe querida, eu pela acho que a Suelen, mas catalogação, tinha né? um senhor... Não, a tinha um Suelen, senhor agora a gente também que passa estava com a mão levantada.
Mas a gente vai passar para a Suelen primeiro, é o seu Luiz que gostaria, depois a gente passa para ele, tá? Suelen, você. Tá bom. Tá. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade. E assim, eu acho que a Bernadette. Será que é a Bernadette que estava falando agora há pouco? Sim, eu estava falando, já falei um monte de coisa. É porque Eu estava falando sobre a editora. Isso, eu peço perdão, porque eu entrei tarde, eu estava servindo na minha igreja e eu já saí de lá para vir para cá, né? Correr para essa reunião. E aí eu cheguei atrasada, mas eu fiquei muito animada, né? Quando eu ouvi. Eu cheguei bem no momento em que se falava da associação, né, de escritores, né, e eu tenho escritos, né, eu tenho um livro que já está na fase de esboço, se chama Corrida na Esteira, que fala sobre a perca da nossa essência, né, e eu tenho outro livro também, que é um livro de poesias, esse está num concurso do Sesc, né, que se chama do Aquém ao Além, é um livro de superação e de questões sociais também, conflitos sociais. E eu tenho muitos outros escritos. Então, assim, eu faço parte nós temos um grupo, né, de criação literária, que é o grupo da Sandy, e esse grupo é um grupo incrível, é um grupo que tem escritores, é um grupo que é riquíssimo em conhecimento, de pessoas intelectualmente muito ricas, mas assim, nós estamos aprendendo a construir textos. A gente ainda não tem esse apoio que a associação, que você acaba de me dizer, a associação, esse apoio, a gente ainda carece desse apoio na questão de sermos expostos, né, de publicarmos nossos textos, né, essa ideia da coletânea, a ideia de como eu vou achar editoras para o meu livro. Eu sou uma autora independente, eu preciso publicar meus livros, daqui a 15 dias eu volto, parei agora de organizar meus livros, daqui a 15 dias eu volto a reorganizar eles, mas só que assim, me dão algumas sugestões, né? Mas, assim, são sugestões que eu vou pagar R$4.000 só para poder, fora a publicação, né? Para fazer ali esqueci o nome, para fazer a correção e mais diagramação. Então, mais ou menos uns R$4.000 fora a publicação. Então, assim, sai o preço muito alto, e acho que no mínimo não sei quantos livros. Então, assim, sai um preço assim, mais ou menos uns R$7.000, por exemplo, para publicar um livro. E mas eu queria publicar, por exemplo, 50 livros, 30 livros. Como é que eu vou publicar? Né? Então, a gente não tem essa ideia que você está trazendo agora, né, do autor independente, que pode ir para as editoras, não editoras, são gráficas online, alguma coisa assim do tipo, né? Então, a gente pode ir para esses autores independentes. Eu queria pedir orientação dessa forma, né? Como fazer desse modo. Também você trouxe outra ideia, que é a ideia de publicar textos de coletânea, né? A associação, ela reúne vários autores, né? Que é um meio do autor ser conhecido, né? Então, assim, eu também queria saber, eu achei muito interessante essa ideia, porque, assim, é uma forma do meu texto ser conhecido, do meu texto ser, por exemplo, se tem 30 autores, né, o meu texto ele também vai ser lido pelo público dos outros autores. Então, é uma forma e os outros autores também vão ser lidos pelo meu público. Então, é uma forma da gente, né, chegar ao mundo editorial, né, antes mesmo dos livros até. Então, é uma forma de propagação também do nosso trabalho. Então, eu queria saber o seguinte: nós que estamos aqui, né, nesse grupo, né, de criação literária, né, nós não estamos em Joinville, nós temos capacidade de participar desse grupo, da associação de vocês, capacidade de participar dessa coletânea,
nós podemos ter acesso a esses editores, né, para autores independentes que você traz, algo que seja mais acessível. A gente precisa de acessibilidade, porque a gente está começando agora. Eu, por exemplo, eu preciso de acessibilidade, eu preciso dessa orientação. Eu não tenho essa orientação. Onde é que eu vou? Como é que eu vou diagramar? Como é que eu vou imprimir? Como é que eu... Quem tem recursos, né, consegue, mas e eu, né? E alguém que está começando agora? Eu tenho vários textos, eu tenho 2 livros para publicar já para até agosto. Então, assim, eu preciso de orientação e eu queria saber também mais sobre esse apoio que vocês dão a novos editores, a novos autores. É isso. São muitas perguntas, né? Muitas dúvidas. A Cris levantou a mão, não sei se quer comentar alguma coisa antes. Bia, eu acho que é você quem tem que responder isso, né? Mas eu queria destacar assim, ó, que a editora independente, a editora que atende escritores independentes, ela também é uma escritora comercial, tá? Você também paga para fazer esse trabalho, né? Ela não compra o teu direito autoral e te paga para escrever, é o contrário, é um serviço que ela presta, né? Mas as coletâneas realmente elas são muito úteis para isso, porque realmente você acaba tendo acesso, né? E a associação, ela tem também alguns serviços que são muito bacanas para quem é iniciante, para quem não é iniciante, para todo mundo, que são os saraus online, né, Bernadette, presenciais e online, as salas de leitura, onde você faz leituras qualificadas, né? Um escritor sugere um livro e ele conduz a leitura daquele livro, debate sobre aquele livro. Isso são leituras qualificadas que ajudam quem está escrevendo, né? Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ler e ter um escritor ali comentando a tua leitura. Isso tudo ajuda no teu crescimento, então é um negócio muito bacana. Eu tenho a impressão, a Bernadette pode me falar, mas eu tenho a impressão que a associação tem gente de outras cidades, né? Né, Bê? Sim, sim. Vou passar para ti, porque Então, isso Suelen, obrigada, Cris. Então, vamos começar assim, pelo que a Cris falou, que é isso mesmo, né? Então, são 2 tipos de edição. Uma edição em que a editora compra o teu direito autoral, ela pega o teu texto e ela vai entregar um livro para o mercado. Muitas vezes o autor, a grande maioria das vezes, o autor não interfere na escolha de capa, no projeto gráfico do livro, tá? Mas isso só vai acontecer com autores já consolidados, autores que, de fato, vão dar uma rentabilidade para essa editora comercial, tá? No caso da Manuscritos e outras tantas editoras que surgiram, foi justamente para dar a esse autor que não tem possibilidade de chegar a uma editora grande, que não vai conseguir vender o seu trabalho, a não ser que ganhe um concurso, alguma coisa assim, né? Que vai ser editado por uma grande editora, mas independente disso é muito difícil, como todos nós somos, né? Eu sou editora, mas eu sou uma autora independente também, né? Porque eu também escrevo, também sou escritora. Então, como a Cris falou, esse trabalho de edição é um trabalho que talvez você não pegou uma outra fala que eu fiz, dizendo quantas mãos produzem um livro. Então, muitas mãos produzem um livro. E todo esse aspecto de você entregar o teu texto e eu te entregar um livro, ele tem um custo. Não só custo de serviços, mas custo de taxas, né? A taxa de ISBN, a taxa da ficha catalográfica, uma taxa de direito autoral, um envio do livro para o depósito legal junto à Biblioteca Nacional, e
todo um feitio do livro, né? Então, isso, posteriormente, a gente pode marcar, e eu te explico melhor essa questão, né? Você pode me dizer, olha, eu tenho um livro com tantas páginas, porque o custo operacional também vai depender do tamanho do livro, tá? E de como é esse livro, tá? Então, não tem um custo fixo. Ah, eu vou fazer um livro, vai ser 5 mil, ou 3 mil, ou 4 mil. Não, isso vai depender de como é esse livro, quanto tempo vai levar para um design trabalhar, porque a gente conta em horas trabalhadas, né? Então, tem todo um trabalho, tem o trabalho do design, tem o trabalho da coordenação editorial, enfim, tem um conjunto de pessoas que fazem esse trabalho, no caso do autor independente pagar uma assessoria editorial. Não sei se você chegou a ouvir, mas além da assessoria editorial, existe também a questão da impressão. Então, são 2 trabalhos separados. Um é o trabalho de edição, o outro é a impressão. E hoje nós temos a possibilidade de fazer 20 livros, 30 livros, que não é um custo grande, por exemplo, dependendo do livro, né? Se você vai imprimir 500, 300, dependendo de quantas páginas ele tem, ele de fato custa muito caro a impressão, mas hoje você pode imprimir uma quantidade, um livro, se quiser imprimir, né? Então, tudo isso é um aspecto geral aí do que você falou em relação a você enquanto editora, escritora solo. Aí agora vem a outra questão, a questão de que vocês podem, isso eu já tinha falado até para a Sandy, né? Nesse grupo de escrita criativa, assim como eu fiz, eu vou pegar depois o livro ali, que não está aqui, em 2022, 23, 20, 21 e 22, que nós nos reuníamos online e, a partir desses encontros, nós fizemos as coletâneas, que se chamou Manuscritos Coletivos. Que dá para fazer isso no grupo de vocês. Ah, mas como a gente faz? Vocês vão fazer, vocês estão escrevendo, vocês estão produzindo, tá? E vocês podem fazer o que a gente chama na associação, que é uma edição, uma produção cooperada. No caso da associação, este livro que eu mostrei não é um livro barato, porque ele é um livro totalmente colorido, né? Então, a associação paga metade, e a outra metade do custo operacional dele, ele é rateado entre os participantes, que fica em torno de 300, 330 reais, e a pessoa ganha 5 livros. Se ela vende os 5 livros, ela já tira o dinheiro o recurso que ela investiu ali na produção do livro. Então, é uma forma de vocês também fazerem isso nesse grupo que vocês têm, tá? Vamos escolher textos, vamos dar um tema e vamos produzir, né, publicar uma antologia, publicar uma coletânea. É uma ideia, tá? E a associação faz isso uma vez por ano, tá? Só para associados. Ninguém de fora pode participar dos nossos livros. Então, para participar dos livros, a pessoa ela precisa ser associada, né? A nossa mensalidade custa R$ 32 mensal para 60 mais e 45 menos de 60. E aí você tem a possibilidade de participar das salas de leitura, né, você lançou um livro, ir para o nosso informativo, de estar nas nossas redes sociais, enfim, né, participar dos saraus. E a nossa sala de leitura tem essa forma que a Cris falou, que pode ser um livro de um autor, né? E o autor traz esse livro, e aí todo mundo lê, e aí o autor vai lá e faz a mediação dessa leitura, ou, às vezes, a grande maioria, a gente escolhe um texto, né? E, por exemplo, nós tivemos um texto do livro Nós, do Salim Miguel, que nós convidamos para mediar a Luciana Razier, que ela é uma estudiosa do Salim Miguel, e ela foi fazer a mediação dessa nossa leitura. Então, cada um colocou o seu olhar sobre o livro, ela faz uma introdução. Várias vezes a gente convida pessoas de fora para fazer essa mediação, e a pessoa faz
uma introdução do livro no geral, e depois a gente discute, abre, como a gente está abrindo aqui para perguntas e tal. Então, além disso, a associação também tem o encontro anual, né, que começa sexta à noite e é sábado o dia inteiro. Enfim, as oficinas, né, agora mesmo, durante o Festival Literário de Santa Catarina, nós oferecemos uma oficina de contos e uma oficina de escrita criativa. Durante o festival, né, graciosamente para quem quisesse participar. Então, são várias atividades que a gente faz. Nós temos associados do Rio, São Paulo, Bahia, Pará, Piauí e Santa Catarina, de Joinville, né? Então, diversos estados, e aqui do nosso estado e também do município onde temos a nossa sede, tá? Não sei se respondi tudo, né? Mas se quiser fazer mais alguma pergunta, estou à disposição. Cris, quer complementar? Quer complementar, Cris? Você estava com a mão levantada, não sei se era da outra vez ainda. Não, querida, acho que é da outra vez ainda. Estou só ouvindo aqui. O seu Luiz, então, levantou a mão com o senhor, por favor? Seu Luiz, o seu microfone está desabilitado. O senhor tem que tocar no microfone para abrir ele. Tá, abriu. Isso. Então, eu só queria fazer um comentário sobre a Academia de Letras do Balneário Camboriú. Para a pessoa se tornar um acadêmico, tudo depende do edital. Então, se abre um edital e ele vai dar as regras para pessoas ser ou não ser. A princípio, é isso, né? Por outro lado, a nossa academia está com uma roupagem muito interessante, uma roupagem nova, graças ao novo presidente, que é o seu Eudes, professor Eudes. Né? Agora, então, esse pessoal que está nessa escola, essa escola literária, foi fundada por ele, dentro da academia. Então, é um projeto do nosso presidente para as pessoas que querem aprender a escrever ou gostam de escrever. Né? Então, até o fim do ano, tem vários projetos. Isso é interessante. Então, por exemplo, em agosto vai ter uma mostra literária da academia com seus convidados. Né? Agora, outro projeto que tá sendo formatado é uma coluna no jornal local. Tá? Vai ser muito interessante. Todo mês tem uma reunião da academia e agora, nessa reunião, é convidado um escritor que faz uma palestra. Então, a Academia do Balneário está se transformando, está virando do que eu sempre gostaria que fosse. Está muito bacana. E esse grupo, essa associação é muito interessante, claro que é. E a gente poderia começar como? Formando um grupo, assim como é o grupo da escola. Para quê? Para quê? Para toda pessoa que goste de escrever, que já escreveu, se é escritor famoso, se não é, enfim, resumindo, um grupo para todo pessoal que gosta de literatura participar. Para quê? Para tocarmos ideias, inclusive para aprendermos a como formatar um livro. É muito interessante. E é fácil. Era só isso. Vou jantar. Beijo. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Obrigada, seu Luiz. Obrigada. Bernadette. Pode falar, Suelen. Realmente, o nosso grupo, né, o presidente, o Eudes, né, presidente Eudes, ele está reformulando, né, a Academia de Letras de Balneário, né? Então, esse grupo de criação literária, ele é tanto de um clube de leitura, a gente faz leitura, né, de um clássico, como também aprender os diversos
as diversas, esqueci o nome, as diversas literaturas, né? Escrever um romance, escrever crônicas, né? Gêneros literários. Isso, gêneros literários. Então, assim, está sendo um aprendizado riquíssimo. As pessoas são pessoas de um intelecto impressionante, que você olha assim e fala, meu Deus, que honra de estar, né, com essas pessoas, né? E tem vários escritores, mas tem pessoas que estão começando agora também, né? E tem pessoas que têm essa vontade, né, de escrever seus livros, pessoas que já estão escrevendo. Hoje mesmo teve uma amiga que mandou no grupo, gente, me dá uma indicação de editora, né, porque eu preciso publicar meu livro. Então, assim, ele está trazendo muitas ideias, só que essa ideia da ideia de incubadora de novos editores, né, ainda não tem. Então, isso é algo que a gente precisa a gente ainda carece nessa perspectiva, né, porque as pessoas que estão ali dentro do nosso grupo, você precisa ver, são brilhantes, os textos que eles escrevem são brilhantes. Só que a gente precisa de espaço para publicar. Nós não temos espaço ainda para fazer essas publicações, está ficando dentro do nosso grupo, e nós não temos ainda... Suelen, desculpa te cortar, né? Mas só para que você entenda, assim, a Cristina também comentou isso, né? Essa questão aí é muito interessante, esse grupo, né? Pelo que vocês me falaram, pelo que a Sandy já falou, e a associação e tanto a academia, não importa se nós somos escritores iniciantes ou veteranos, né? Nós temos que sempre, sempre, sempre estar experimentando. Então, esse grupo que vocês fazem parte, né? Às vezes há uma ansiedade da gente publicar algo nosso, né? E também a gente já falou o contrário, às vezes a gente espera muito para publicar, guarda demais, né? Então, eu acredito que nesse grupo vocês vão achar o meio termo, tá? Ou fazer uma antologia, né? Quem sabe vocês se conversem no grupo para primeiro fazer isso, né? E aí essas antologias, essas coletâneas, elas vão dando esse primeiro passo. É como se fosse um degrau, né? Degrau por degrau, até você ver o teu texto, porque no caso da associação, está ali o veterano e está ali aquele que está começando. Então, quando eu leio um texto de um veterano e eu sou iniciante e leio o meu, eu preciso melhorar. Eu vou pensar, eu preciso melhorar. Ainda não cheguei lá. Então, quando a gente vê isso impresso no mesmo livro, nós entendemos que esse é o degrau que vai nos ajudar a sempre estar buscando experiência, né? Experimentando, para que a gente vá melhorando o nosso texto, tá? A gente já está aqui há 2 horas, né? Então, eu acho que a conversa está muito boa, né? Mas eu me coloco à disposição, como eventualmente estou indo a Balneário, né? Que minha família mora lá. Se um dia vocês quiserem uma conversa, uma palestra, falar sobre mercado editorial, eu me coloco à disposição, né? Acredito que Cristina também, se ela for para Balneário, será um prazer ela falar, né? Também dar uma palestra lá no grupo de vocês, enfim. Mas a gente ficou muito feliz, né, com essa abertura que vocês nos deram, né, para que a Cristina pudesse apresentar o menino de estimação dela, né, e a gente pudesse falar um pouco dos nossos trabalhos. Eu acho que isso instiga, né, é uma troca muito gratificante, a gente conhecer esse trabalho que vocês estão fazendo em Balneário, conhecer a Denise, que também está em Balneário, veja, né, tudo tão perto e a gente está trocando agora essas conexões, né. Então, eu vou passar a palavra para a Cristina, né, para que a gente possamos nos encaminhar para o encerramento. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Foi muito, muito boa a conversa, as perguntas foram muito bacanas.
E assim, estou aqui esperando o grupo de vocês se colocar na rua para ler o que vocês estão escrevendo, porque eu fiquei muito curiosa e muito feliz de saber que tem esse grupo. E se vocês tiverem interesse em conhecer o meu menino de estimação, a Bernadette deve botar um link aí em algum lugar que leva para o site dela. Eu mando para vocês com autógrafo, com todo carinho, tá bom? Muito, muito obrigada. Depois a gente pode passar para a Sandy também o link, né? Se vocês tiverem um grupo e ela puder passar, né? A compra é feita pelo site da editora, é uma compra tranquila. Ah, não quero comprar pelo site, quer comprar direto. A Cristina pode passar meu contato também, tá bom, gente? Eu vou passar a palavra para a Sandy, então, mais uma vez agradecer, Sandy, você se organizar, né, para trazer o grupo aqui. Então, foi um prazer, viu? Olha, eu e o grupo que agradecemos, porque a gente está ávidos por conhecimento, por essa troca super rica, né? Que essa noite foi, assim, espetacular para nós. Nossa, eu só estava aqui anotando o que vocês iam falando, para a gente levar isso para o grupo e debater um pouco mais a respeito, né? Então, são ideias ótimas que nós tivemos com vocês. Só tenho a agradecer também. Sandy, querida, muito, muito obrigada. Nossa, mas você foi 10 articulando isso tudo. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Denise também, para ela se despedir. Então, obrigada pela oportunidade, né? Muito obrigada. Então, me coloco à disposição também, né? Pode contactar a Bernadette, enfim, é isso, agradeço muito. Só mais uma coisinha. Denise, você... Nossa, eu nunca vi desenho tão lindo quanto os seus. Obrigada. E você é aqui da nossa casa, aqui do lado, né? Aqui de Balneário, sou professora concursada na prefeitura, vai fazer 18 anos agora. Que bacana. Fala qual que é a escola, Deni. Eu trabalho no centro, na Escola Vereador Santa. Santa. Sandy, eu queria acompanhar o trabalho delas três, se você puder me mandar para nós os Instagrams, né, os contatos, se puder. A Maria Cristina depois me passa, né, Maria Cristina, os contatos, né? Passo sim os contatos, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, gente. Para vocês. Boa noite. E a gente fica à disposição, tá bom? Obrigada, boa noite, gente. Obrigada. 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 Obrigado, tchau, gente. Até mais. Tchau.